Oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você já parou para pensar que nós conhecemos muitos heróis do Evangelho? Pedro, Paulo, Barnabé. Mas as heroínas, onde elas estão, não é? Na nossa próxima viagem, nós vamos conhecer algumas dessas mulheres memoráveis do Evangelho, principalmente aquelas em torno de Jesus. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, acione o sininho para receber as notificações, tem vídeo gravado todo sábado, tem live toda terça-feira aqui no canal. E também, se puder, deixe o seu like agora, se não gostar no final você pode mudar para dislike, e o seu comentário. É tão importante que você diga como o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, e você que mesmo sem ser espírita nos prestigia com a sua audiência, veio aqui saber do que nós estamos falando, seja bem-vindo, seja bem-vinda e que Jesus nos envolva em vibrações de muito amor. Porque é exatamente sobre o amor no Evangelho, sobre as formas mais lindas e os exemplos mais maravilhosos de amor do Evangelho que nós vamos conversar hoje. Em março de 2024, eu fui convidado pelos queridos irmãos lá do 27º seu Conselho Espírita de Unificação, aqui do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, para fazer um estudo. E não é porque por ser mês da mulher, por ser mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, me pediram para falar da mulher no Evangelho. E olha só, porque não existe coincidência. No dia 9 de março de 1989, eu reencontrei uma alma tão querida, mas tão querida, que de certa forma é responsável por eu estar aqui conversando com vocês. Porque ela ajudou um menino, ou um quase menino, né? A se transformar nessa pessoa que está se conversando com vocês, nesse comunicador da doutrina espírita, nesse divulgador da doutrina espírita que eu me esforço por ser há mais de 30 anos. Estou falando da nossa querida Elizabeth Montenari, lá de Leopoldina, uma desbravadora, uma trabalhadora incansável enquanto esteve conosco na Terra, e depois de 2000, quando ela passou ao mundo espiritual, mais incansável, mais desbravadora, mais inspiradora ainda. Então, o estudo de hoje, além de um agradecimento aos irmãos e irmãs do 27º seu, é uma homenagem a esta linda mulher, a esta linda alma. Porque, como eu disse, no dia 9 de março de 1989, ela aparece lá no centro espírita que eu frequentava ainda no bairro do Meier, caminhando na sua cadeirinha de rodas, sobe a tribuna e fala lindamente, exatamente sobre esse tema que nós temos hoje, a mulher no Evangelho. E não querendo imitar a Elizabeth, que agora vai nos dar licença, nós não vamos fazer mais do mesmo. Não vamos fazer um estudo biográfico apenas, mas nós vamos aproveitar e nos perguntar por que as mulheres não são tão evidentes no Evangelho. E aí, lógico, vem de cara para nós a certeza. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, a mulher valia menos do que um animal do rebanho. Porque o animal do rebanho, o homem podia pegar, levar para o mercado e vender. E a mulher, segundo a lei de Moisés, só podia ser devolvida para a sogra, para o sogro, com uma carta de divórcio, de graça, sem nenhum tipo de reparação. Então os homens valorizavam muito pouco a mulher, era uma sociedade muito machista. E nós ainda temos, nos meios religiosos e no mundo como um todo, né? Um machismo gigante. Por isso, lá o dia 8 de março, por isso as lutas para que a mulher se emancipe. E olha que coisa interessante, não é? Allan Kardec, agora aqui no Livro dos Espíritos, já tratava disso no século XIX, em que a mulher também era muito sujeita, muito submissa à figura masculina.
Mas ele traz, lá na terceira parte, no capítulo que trata da lei de igualdade, que coisa linda, a igualdade dos direitos dos homens e das mulheres. E mais do que isso, ele pergunta na questão 821 se as funções que a mulher deve desempenhar na sociedade são tão importantes quanto a dos homens. E não é que os espíritos respondem que são mais importantes ainda, que é a mulher que dá a cada um de nós, na sociedade, as primeiras noções de vida. Outro dia eu vi um textozinho, lá naquele mês de março, você que está nos assistindo aqui no lançamento do vídeo ou depois dele. Lá naquele mês de março, um textinho muito interessante assim. Metade das duas pessoas da Terra são mulheres, a outra metade são os filhos delas. Mas não é que é verdade? Todos nós, mesmo aqueles que passaram por processo de fertilização in vitro, mas todos nós viemos de uma mulher. E cabe hoje reverenciar. Puxa, mas Maurício, você é um homem, você não tem lugar de fala. Eu posso até não ter lugar de fala, meu irmão, minha irmã, mas eu tenho lugar na plateia. Cercado por mulheres fortes, por mulheres lindas, eu tenho aprendido tanto com elas. E aí, como eu disse aqui no capítulo que trata da lei de igualdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa primeira pergunta, 821. Mas a 822 pode ter causado alguma polêmica por algum tempo e nós podemos até refletir sobre ela. Kardec pergunta se são iguais os direitos dos homens e das mulheres. E os espíritos respondem sim. Os direitos sim, as funções não. Até aí a gente entende. A mulher, como nós vimos na questão anterior, tem funções mais relevantes. Ela é formadora de caráter, ela é formadora de afetividade, porque estreita o filho junto ao peito, porque o alimenta, porque o sente como parte de si, muito mais do que nós homens, embora nós também possamos fazer isso. Meu amigo, encosta aí sua barriga na barriga daquela que está gestando seu filho, e você vai senti-lo se mexer, e vai compartilhar com ela um pouquinho dessa imensa e linda jornada que é gestar. Mas voltando aqui à questão 822, os espíritos dizem isso, né? Igualdade de direitos sim, igualdade de funções não, a gente entende. O problema é a frase que vem depois, que muita gente interpreta errado. Dizem os espíritos, cuide o homem do exterior e a mulher do interior. E muita gente acha que isso aí é um argumento para justificar o machismo, que o homem tem que trabalhar fora, que o homem tem que ter profissão, que o homem tem que estar na sociedade e a mulher tem que estar dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Errado! Nós estamos falando com espíritos, nós não estamos falando apenas com seres encarnados. E os espíritos nos ensinam que ao homem cabe a horizontalidade, a exterioridade, o que está fora de nós. E aí ele vai cuidar dos afazeres, ele vai cuidar muitas vezes da estrutura, ele vai cuidar do urbanismo, embora mulheres possam fazer isso muito melhor, tá? Já adianto para vocês, meu amigo, minha amiga, tenho certeza que se todos, mas todos os países do mundo fossem governados por mulheres, nós não teríamos guerras. Porque nenhuma delas teria coragem de mandar seus filhos matar os filhos de outras mulheres. Pense nisso. Então elas também podem governar. Mas voltando aqui à questão 822A do Livro dos Espíritos, que história é essa de cuide o homem do exterior e a mulher do interior? Exterior, no sentido das exterioridades, da horizontalidade do mundo material, das coisas mais práticas. E a mulher é responsável por cultivar a verticalidade, o que nos liga ao ser espiritual que nós somos, o que nos liga ao que há de melhor naquilo que nós podemos ser. É essa a tarefa. Mas do ponto de vista das funções, professores, professoras, engenheiros, médicos, médicas, elas podem fazer tudo o que nós fazemos e muitas vezes muito melhor. Governantes, sim, como sim poderiam, desde que queiram e desde que não queiram se nivelar a parte mais inferiorizada e cuidar só do exterior como cuidam alguns homens. Mas nós podemos pensar sobre isso, porque no Evangelho elas são tão deixadas de lado. Porque aquele tempo era assim, era machista. Nós não tínhamos nenhuma pregadora, pelo menos não daquelas pregadoras que levavam discursos, palavras, pregações. Embora muitas mulheres do Evangelho fossem pregadoras do Evangelho em ações, em realizações, em atitudes que são muito mais contundentes, são muito mais convincentes do que as palavras. E
Há muitas mulheres grandiosas no Evangelho, há muitas mulheres grandiosas no movimento espírita. Eu acabei de falar que nós estamos homenageando a uma delas, a nossa querida Elizabeth Montanari. Mas ainda precisamos destacar, vamos pensar sobre elas. E para, como eu disse, não ficar mais do mesmo, cada vez que nós tratarmos de uma delas, vamos nos perguntar assim, o que essa mulher me ensina? Ou que, através dessa mulher, Jesus me ensina. E é interessante a gente já começar por aí. Vocês já repararam? Lá no Evangelho, estudando os Evangelhos, os 4 principalmente, a fundo, nas relações interpessoais de Jesus, ele nunca zangou com uma mulher. Ele nunca deu um passa-fora numa mulher, mas ele deu passa-fora em Pedro. Ele deu muitos passa-foras nos fariseus. Ele deu passa-fora nos nazarenos, que eram os seus conterrâneos. Mas nas mulheres a gente não vê ele fazer isso. E alguém pode dizer assim, mas lá no Evangelho tem algumas mulheres que são bem vilãzinhas. Pode ter, mas elas não tiveram relação com Jesus. Elas não aprenderam com Jesus, porque todas que se aproximaram de Jesus e se permitiram absorver o seu ensinamento, se tornaram verdadeiros faróis para a nossa humanidade. E é sobre algumas delas que nós vamos conversar nesse estudo de hoje, que eu espero que você que está me assistindo compreenda e acolha com carinho. E se gostar, que compartilhe, mande para as mulheres que você conhece. Talvez sirva para elas também como uma homenagem, como uma exaltação, porque elas merecem. E aí nós vamos perceber o seguinte, no Evangelho, minha gente, existem 3 níveis de mulheres em torno de Jesus. Nós poderíamos referenciar assim, o mais rasteirinho, embora não insignificante, aquelas mulheres que tiveram os corpos criados por Jesus. Depois, num segundo nível, aquelas mulheres que tiveram as almas curadas por Jesus. E no nível mais elevado, aquelas que, mesmo tendo sido curadas por Jesus no segundo nível, as almas, os corpos, lá no primeiro, elas alcançaram outro patamar. Elas passaram a ser cooperadoras. Elas começaram, como diz o Evangelho, a servir a Jesus com seus pertences, com suas casas, com suas posses, com seus recursos materiais. E também, lógico, acolhendo do Mestre os ensinamentos e praticando, mais rapidamente até que muitos homens, os ensinamentos de Jesus. Mas vamos começar com aquelas lá do primeiro nível, lá do primeiro degrau, as que tiveram os corpos curados por Jesus, por causa de uma razão muito simples. As 3 que nós vamos citar aqui não têm nome. Elas aparecem apenas ou pela enfermidade, ou pelo desejo de cura, ou pelo desejo de alguém de que elas sejam curadas, mas elas podem representar todos nós, que ainda temos os nossos corpos físicos macerados, torturados por enfermidades, e que de alguma forma encontramos em Jesus, nos Espíritos, no Espiritismo, por que não, o auxílio para diminuir a dor física, a dor do corpo. Mas olha só que coisa interessante. A primeira delas, como eu disse, nenhuma delas tem nome, nenhuma delas aparece referenciada com um nome, embora em algumas histórias, histórias, aquelas com E, que ligam 2 pontos da história, dos relatos que estão nos documentos, nós vamos ver algum nome dado aqui, outro ali, outro acolá, mas rigorosamente documentos não tem. E a primeira delas, ela vem ensinar para nós 2 coisas. Para nós espíritas, então, por isso que eu deixei o livro dos Espíritos aqui. Para nós espíritas, a filha de Jairo, a primeira mulher que nós vamos citar do Evangelho, que é simplesmente uma criança ou uma adolescente, tão doente, tão doente, tão doente que estava à morte. E aí Jairo, agora sim, o ensinamento, uma figura de destaque, uma figura de relevo, em alguns textos, em algumas traduções, ele é apresentado como um príncipe da sinagoga, ou como responsável, ou como um dirigente na sinagoga. Era um judeu de relevância. Mas ele também tinha sentimentos. Mas ele também esperava um Messias. E não aquele Messias belicoso, aquele Messias que vinha à frente de um exército para liberar o povo judeu. O Messias que ele lia nos textos. Imagine alguém que convivia na sinagoga, que manipulava os textos, que talvez fosse um arquivista, alguém grande assim. Ele sabia que as informações sobre o Messias não eram apenas políticas, mas era realmente de um emissário de Deus, que viria realizar o poder de Deus na terra.
E aí ele ouve falar desse Jesus. Ele ouve dizer que esse Jesus é o Messias. E de repente ele se depara dentro de casa, no seu lar, com um ser tão amado, tão amado, tão amado, à beira da morte. E aí ele vence o orgulho, ele vence a hostilidade que os poderosos de Israel nutriam por Jesus, porque Jesus vinha reformular as leis, a interpretação das leis, né? Não as leis efetivamente, mas a interpretação das leis. E isso mexia com os privilégios dos poderosos judeus. Então eles tinham aversão a Jesus, mas Jairo não. Jairo sai da sua casa, vai desesperado onde Jesus estava, provavelmente a casa de Simão Pedro, e implora, dizendo que a filha dele estava à morte, que a filha dele estava muito doente, mas que se Jesus quisesse, ele podia curá-la. E Jesus diz, então eu vou contigo. E eles começam a caminhar em direção à casa de Jairo. Eu vou precisar fazer um pulinho aqui, eles chegam lá na casa de Jairo. Né? As pessoas já estão carpindo, já aquelas carpideiras chorando. Dizem, chegaste tarde, ela já morreu, a menina já morreu. Porque é assim, né? Há 2000 anos, se a pessoa parasse de respirar, estava morta. Não tinha nenhum instrumento para fazer um eletroencefalograma, diagnosticar a morte encefálica, nada disso. Parou de respirar, ou não se percebeu a respiração, começou o corpo a ficar gelado, está morto. E quantos foram enterrados vivos, porque estavam passando por esse efeito de letargia ou de catalepsia, dependendo da classificação que se faça, da morte aparente. E a menina estava lá, já coberta. Era complicado que alguém tocasse num cadáver para não ficar impuro. Mas Jesus chega assim, não, a menina não está morta. Ela apenas dorme. E aí vem o segundo ensinamento. Esse, diretamente aqui, doutrina espírita. Que o espírito, enquanto ele não está completamente desligado do corpo físico, não há morte real. E, portanto, aí a gente vem aqui na questão 70, quando Allan Kardec estuda o fluido vital, quando ele pergunta e comenta que o fluido vital pode se esgotar, mas se transferido de um indivíduo para outro pode prolongar a vida, é o que Jesus faz. Com a filha de Jairo, Jesus nos dá o exemplo de uma energia poderosa que vem e que religa, reestreita, fortalece, vou melhor dizendo, porque não é religar, né? Porque os laços não estavam desfeitos. Ele fortalece os laços entre o espírito e o corpo, entre o perispírito e o corpo físico. Isso acontece nas chamadas ressurreições, que na verdade ninguém estava morto de verdade. Era só um fenômeno de morte aparente. E a filha de Jairo é uma das três bem referenciadas, né? Nós temos também a ressurreição de Lázaro e a ressurreição do filho da viúva de Naim. Houve outras? Sim, mas elas não são muito citadas, não são muito trabalhadas no Evangelho. Essas três são, porque nos dão ensinamentos. Nós vamos até falar da ressurreição de Lázaro mais à frente, quando falarmos das mulheres que estão associadas a essa passagem. Mas aqui nós estamos com a filha de Jairo. E aí ele diz assim, menina, levanta-te. E transfere para ela da sua energia, do seu fluido vital, e a menina recobra a saúde, recobra o equilíbrio, recobra a vida. E aquele príncipe da sinagoga fica reconhecido a Jesus. Então o mestre sai conquistando e a filha de Jairo nos ensina que nós podemos descer dos nossos pedestais de orgulho, de nos achar mais elevados, mais importantes e recorrer muitas vezes aos trabalhadores do bem que imaginamos, que supomos que são inferiores a nós. E também que o espírito, enquanto ele não se desliga completamente do corpo, ele pode voltar a habitar esse corpo desde que a gente o reabasteça com fluido vital. Não é uma passagem interessante? Não é uma mulher que, embora não seja grandiosa, ela nos ajuda a aprender alguma coisa com Jesus, assim como a próxima. Assim como aquela que aí eu disse, né, na caminhada lá da casa de Simão Pedro até a casa de Jairo, aparece outra mulher memorável. E essa numa situação imensamente constrangedora, porque ela tinha hemorragia. E para o povo judeu, por causa das questões de higiene, por causa de não compreenderem qual era a causa das enfermidades, qualquer pessoa que excretasse fluidos corporais era considerada impura. E quem quer que tocasse, para evitar contágio, Moisés teve que fazer isso, né? Qualquer um que tocasse numa pessoa que estivesse com excreção de fluidos corporais, ficava impuro. Tinha que se lavar nos rios, tinha que lavar as roupas nos rios, tinha que ficar fora da vila, tinha que esperar anoitecer, passar lá das 18 horas. Gente, era tudo isso, era um monte de rituais, aparentemente religiosos, mas que na verdade eram medidas sanitárias. E essa mulher que aparece como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, também não tem nome,
ela estava há 12 anos com hemorragia. Há 12 anos estigmatizada. Há 12 anos se sentindo impura e havia gasto tudo. Todo o seu dinheiro, todos os seus recursos com médicos, que eram menos do que os curandeiros de hoje, e não tinha conseguido a cura. Mas ela tinha uma fé vigorosa. Primeiro ensinamento. Mesmo que nós estejamos numa condição de muita dificuldade, a nossa fé nos movimenta e nós podemos mudar a realidade a partir dessa fé. Pode não ser do jeito que a gente imagina, mas a gente vai conseguir fazer algum tipo de melhora, algum tipo de mudança. E ela dizia para consigo. Ela era impura, ela não podia caminhar na multidão. Se alguém soubesse, ela podia ser apedrejada, porque ela estava no meio da multidão e não podia. Mas ela dizia assim, mas se eu apenas encostar, eu tenho tanta certeza que esse homem pode me curar, se eu apenas encostar nas roupas dele, eu vou ficar curada. E Tim e Vanessa tem aquela música linda, né? As Vestes do Amor, que relatam esse momento. Então ela vai, ela passa pela multidão, correndo o risco e toca a orla dos vestidos de Jesus. Imediatamente, aí vem um outro ensinamento. Muitas vezes nós, espíritas hoje, século XXI, vamos para o centro, queremos passe, tomamos passe toda vez que vamos ao centro e não melhoramos nada. E aí a gente diz assim, ai que centro fraco, ai que passista fraco. Será mesmo? Ou será que nós é que não assimilamos os fluidos benfazejos que nos foram enviados? Aquela mulher, pela fé que ela tinha, mesmo sem Jesus saber que ela estava ali, ela atraiu os fluidos benfazejos do Mestre. Ao ponto de ele sentir. Para e diz assim, quem me tocou? Aí eu fico imaginando aquela figura masculina tosca que era Simão Pedro, que Jesus usava sempre para ensinar a gente a respeito das nossas falhas. Mas Senhor, você não está vendo que a multidão te aperta de todos os lados e você pergunta quem te tocou? Todo mundo, ué. Só se eu estivesse lá eu falaria assim. Jesus, não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Olha o fluido vital aí de novo. Ele já ia curar a filha de Jairo, foi antes da cura da filha de Jairo isso, hein, gente? É nessa caminhada. Mas ele já sentiu de si sair fluido vital. Então essa mulher tinha uma fé tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo sem um ato consciente de Jesus, ela conseguiu atrair para si os fluidos benfazejos de que o médium, de que o mestre era repleto. E aí as pessoas começam a olhar umas para as outras, querendo saber que história é essa, que Jesus estava preocupado, quem tocou nele. E a mulher que sabia que tinha ficado curada, que sentiu que já não estava mais com hemorragia, levanta o dedinho e se denuncia assim, fui eu, Senhor. E conta a sua história. Essa história de que ela estava há 12 anos com fluxo de sangue, que ela tinha gasto todo o dinheiro, ela deve ter contado para Jesus e os discípulos anotaram ali na hora de fazer. Quem está relatando isso aí, né, deve ter contado ali bonitinho, está lá no Evangelho de Marcos, exatamente para a gente poder conferir. Marcos devia estar anotando isso, ou alguém contou para ele. Mas ela devia estar contando para Jesus, que estava há 12 anos com hemorragia, que gastou tudo, que estava miserável, que estava se sentindo estigmatizada, mas ela tinha certeza que se Jesus, ou se ela tocasse Jesus, ela ficaria boa. E ficou. Aí Jesus disse, a tua fé te curou, vai-te. E assim ele não diz a ela para não voltar a pecar. Não é interessante isso? Essa é uma das raras vezes em que Jesus, ao curar alguém, não diz, olha, não volte a errar para que não te aconteça coisa pior. Muitas vezes ele fez isso. Mas nessa mulher em específico ele não fala. Ele diz assim, minha filha, a tua fé te curou. E é só isso. Vá em paz. Que bacana! Nós aprendemos com essa mulher grandiosa que se nós tivermos bastante confiança e fizermos a sintonia, essa é a questão. Voltando aqui agora para os nossos dias, muita gente não é beneficiada pelo passe porque senta para tomar passe pensando na briga com a sogra, pensando na briga com o patrão, pensando no boleto que tem que pagar, pensando no dinheiro que quer ganhar. E aí, quando o passista faz assim, estende a mão e despeja sobre nós as energias espirram. Tem passe que vai parar no teto, porque as pessoas não estão receptivas, não estão acolhedoras para aquelas energias. Então, lógico, o passe não vai fazer o efeito como fez nessa mulher. Então, ela ensina para nós humildade e fé. Fé suficiente para atrair a energia positiva para si. Você tem essa fé que atrai energia positiva para você? Ou continuamos todos nós indo ao centro espírita como pacientes? Ai de mim, vou lá receber a ajuda dos espíritos porque eu sou um pobre coitado. Nós não somos pobres coitados. Essa mulher não era. Mesmo na condição
vexatória em que ela vivia, mesmo na condição de tanto preconceito que ela sofria, ela não era uma coitada ao ponto de confiar em Jesus e encontrar a cura, encontrar a solução do seu problema. E só na caminhadinha ali em direção à casa de Jairo. E aí, num outro momento, nós vamos ver alguém ensinando, ao mesmo tempo, humildade, fé e amor. Maurício, quem faz isso? Que mulher faz isso? Uma mulher que não fazia parte do povo judeu. Uma gentia, que os judeus desprezavam, que os judeus, inclusive, se referenciavam a eles como cães. Uma mulher cirofenícia, ou cananeia, como quiser, que às vezes aparece dos dois jeitos. Ela tinha uma filha perturbada, uma filha obsidiada, que sofria muito. E ela, com seu amor de mãe, com a sua confiança, pensou, mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ela não se sentindo com o direito de compartilhar ali a ceia dos filhos de Israel com o Messias, ela disse, ele pode curar minha filha. E ela começou então a andar atrás de Jesus. E como não conseguia chegar perto, porque era estrangeira e porque era mulher, gritava de longe, Jesus, tem piedade da minha filha que sofre muito, tomada por demônios. Jesus, tem piedade da minha filha que sofre... Isso em altas vozes, em altos brados. Os discípulos começaram a ficar incomodados, os judeus começaram a ficar incomodados. E não é que aparece ali alguém que vai dar aquele sussurro ou aquela orientação. Senhor, manda essa mulher embora. Você não vê que ela está atrapalhando? E aí, em determinado momento, Jesus para e diz assim, mas não convém que eu direcione o pão destinado aos filhos de Israel aos cachorrinhos ou aos cães. Porque era assim que o judeu via o cananeu, ou o cirofenício. E aí ela disse com toda humildade, mas eu sei, Senhor, que mesmo os cães se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E aí Jesus percebe nela a humildade gigante e uma fé vigorosíssima. Então seja como você deseja. E a filha dela ficou curada. O que essa mulher nos ensina? Que nós às vezes precisamos abordar o mundo espiritual com mais humildade, né? Esperando pelo menos as migalhas. Porque de vez em quando a gente vai para encontrar a solução do problema e não as ferramentas para resolver, não é? Eu quero a cura da minha doença, eu quero a solução para o problema financeiro, eu quero a solução para o problema afetivo, que os espíritos me deem. Mas eu chegar lá e pegar uma migalha de energia, me fortalecer e trabalhar para conquistar a saúde do corpo, a solução financeira, a solução afetiva, muitos de nós não queremos. Isso é orgulho. Aqueles que abordam o mundo espiritual com mais humildade, como fez essa mulher, eles vão se aproximar buscando as migalhas. Se vier algo mais, se vier um naco de pão, melhor. Mas se a gente já tiver as migalhas, já é suficiente para nós transformarmos bem a nossa vida. Transformarmos muito a nossa vida. E aí nessas três, que estão lá nesse primeiro degrau, das mulheres que viram corpos curados por Jesus, ou que tiveram os seus entes queridos curados por Jesus, elas não têm nome, como eu disse, e elas representam todos nós. Elas buscam a solução imediata de um problema de dor. Dor na matéria, dor no momento presente. Quantos de nós não somos assim, né? Buscamos o centro espírita quando em aflição. Mas se chamados para o trabalho, se chamados para o estudo, a gente sempre dá uma desculpa, sempre acha que não tem tempo suficiente, sempre tem uma outra demanda mais importante, mais urgente. E uma outra coisa que a gente aprende com essas três mulheres, a história delas seguinte, a história delas depois da cura, não aparece. Porque os corpos são perecíveis. A única coisa que a gente tem certeza é que a filha de Jairo morreu de verdade algum dia, que a filha da mulher cananeia morreu de verdade e que a mulher do fluxo de sangue adoeceu de outras doenças e também morreu de verdade. Mas nenhuma delas é referenciada assim, virou uma trabalhadora, virou uma divulgadora, virou uma seguidora de Jesus, pelo menos não nominadas. Porque elas representam todos nós, que só abordamos a fé, só abordamos Jesus, só abordamos os espíritos querendo a cura imediata. Uma vez resolvido isso, vamos nos perguntar, para que eu quero curar esse corpo doente? Ah, porque eu quero trabalhar no bem, porque eu quero ficar mais tempo para cuidar dos meus filhos, para educar os meus netos, para mudar a sociedade. Ótimas, excelentes propostas. Não, eu quero curar esse corpo para poder voltar a ter minha vida normal.
poder curtir com meus amigos, poder voltar a beber. Tem quanta gente, que está com pressão alta, mas quer curar a pressão alta lá com a ajuda dos espíritos para voltar a comer sal demais. Que está com diabetes, mas quer curar a diabetes para poder atacar o chocolate outra vez, atacar as tortas outra vez. Ou seja, curar os corpos para voltar à vida que adoeceu os corpos. Não é um equívoco? E se nós fazemos isso hoje, nós estamos numa condição muito parecida a desses que apenas buscam a solução imediata, mas não fixam em si a cura recebida, porque a alma continua doente. Lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, de que nos adianta curar os corpos se nossas almas ainda permanecem doentes? Não é necessário curar almas? Aí a gente entra no segundo degrau, no segundo patamar daquelas mulheres que Jesus ajudou a curar a alma. E João descreve para nós um dos encontros, logo no começo da tarefa de Jesus, numa daquelas migrações que ele fazia entre a Galileia e a Judéia, né? Passava por Samaria, o povo não gostava muito dos samaritanos e tudo mais, tinha aquelas encrencas, mas foi numa dessas em que ainda não tentaram matar o mestre, não. Deve ter sido logo no começo da jornada, até porque está no capítulo 4 do Evangelho de João, que é bem o comecinho. Né? E aí, olha só que coisa interessante, eles estão voltando da Judéia para Galileia e resolvem passar pela Samaria, mesmo a contragosto dos discípulos, daqueles mais ortodoxos que não queriam contato com os samaritanos, porque os samaritanos, em algum momento da história lá, irmãos de raça dos judeus, se separaram. Resolveram divergir. E aí, divergindo, ficaram hostilizados. E porque foram hostilizados, passaram a hostilizar de volta. Então, a Samaria era meio que assim, uma terra de gente chamada de má vida e tudo mais, mas por duas vezes Jesus exalta aqueles originários da Samaria, né? Nesse caso, nessa passagem da mulher samaritana e na parábola do bom samaritano. Mas olha que coisa linda, olha que coisa interessante que nós vamos perceber aqui. Essa mulher samaritana, ela representa muitas pessoas que vivem uma vida equivocada e não se acham merecedoras. Então, Jesus passa por lá, vão para Sicar, estacionam ali perto do poço de Jacó, já dentro da Samaria. Eles precisavam de provisões, então Jesus pede aos discípulos que vão à cidade para fazer algumas compras, algumas provisões, e fica lá descansando. Certamente João devia ter ficado também, né? Porque estava ouvindo esse relato, está fazendo esse relato para nós. E nisso que Jesus está descansando perto do poço de Jacó, vem uma mulher da cidade, da vila, da aldeia lá, e carregando seu cântarozinho, carregando sua cordinha para poder tirar água do poço, para poder levar para casa. Como era difícil a vida das mulheres naquela época, né? Para lavar uma louça, para fazer uma comida, tinha que andar às vezes alguns quilômetros para pegar água num poço, que era o pouco que tinha naqueles lugares. E ainda assim não era lá uma água de muito boa qualidade, não. Mas, quando ela chega para tirar água, Jesus se aproxima dela, devia estar calor, devia ser o sol de meio-dia, devia ser aquele momento assim de cansaço mesmo, e diz, dá-me de beber. Ele, um mestre judeu, se dirigindo a uma mulher samaritana desconhecida, já começa por aí. Na rua, os judeus não falavam com mulher nenhuma, nem se fosse da família. E de repente Jesus fala com uma desconhecida, dentro da Samaria. E ela se surpreende. Tão acostumada com o preconceito, tão acostumada com a discriminação, ela se surpreende. Mas que? Você é judeu? Falando comigo que sou mulher samaritana? E aí eles entabulam uma conversa que vai com uma série de orientações. Nós vamos aprender com a mulher samaritana que Deus é espírito e deve ser adorado em espírito, nem nos templos, nem nos rituais, mas espiritualmente. E também vamos aprender com ela que muitas vezes nós, nos sentindo frágeis, nos sentindo incapazes, podemos ser percebidos e convidados a mudar. Que foi o que aconteceu. E aí Jesus diz assim, mas Senhora, diz a ela para Jesus, o poço é fundo e você não tem com que tirar. Né? Porque Jesus diz assim, se você soubesse quem fala contigo, quem te diz, dá-me de beber, você me pediria a água da vida e não teria mais sede. Ele vai fazendo um discurso lá, né, que qualquer um que bebesse daquele poço de Jacó voltaria a ter sede, teria que voltar para buscar água, mas a água que ele dava, fazendo uma alegoria a respeito desse ensinamento que alimenta o espírito, que sacia o espírito. Aí ela fica confusa, ainda entendendo tudo muito materialmente, faz esse argumento, mas você não tem com que tirar água. E aí quando ele diz que quem bebesse da água que ele oferecesse não teria mais sede, ela já pensa assim, oba, me dá então, Senhor, para que eu não tenha que voltar aqui para buscar água? E ele diz assim, vai buscar o teu marido. Ele diz assim, eu não tenho marido. E Jesus demonstra ali o seu poder. Diz assim, é verdade, você não tem marido.
e este com quem vive também não é seu marido. Já tiveste 5 maridos e esse com quem vive não é teu marido. E ela se surpreende. Aí cai, né? Ou vamos brincar com o que é antiga. Se eu falar cai a ficha, só o pessoal acima de 60 vai saber o que significa. Então, aí, para você que é mais jovem, conectou o Wi-Fi, né? Conectou na rede aí. Ela ligou o negócio. Ué, esse homem não me conhece, sabe da minha história, ele é um profeta. Então, Senhor, eu vejo que és profeta. E aí vem essa conversa sobre a adoração. Mas ela é uma das primeiras a ser acolhida por Jesus. Jesus nos ensina, através dela, a não termos preconceito. Nos ensina, através dela, a nós não nos sentirmos incapazes, porque ela se sentia. Mas depois ele diz assim, vai à cidade e chama as pessoas. E ela vai e avisa, olha, tem um homem que fala tudo que aconteceu na minha vida, vamos ouvi-lo, que ela é o Messias. Ela é uma das primeiras divulgadoras da mensagem de Jesus dentre os samaritanos. Não é bonita essa história? Não é interessante? E aí começam a aparecer outras. Só vou trazer mais 3 também, que é para a gente não ficar aqui alongando demais esse estudo, porque ele já vai longe, né? Quando eu fiz presencial, tanto lá no 27º, quanto na casa de Miguel em Campo Grande, a gente foi se estendendo ali, o tempo foi passando. Mas vamos aqui para caber dentro de um tempo de palestra no canal, não é? E aí nós vamos perceber um outro personagem. Essa também não tem um nome especificamente, mas essa a gente sabe o que aconteceu da história. A mulher samaritana a gente sabe. Ela foi chamar os seus, o que já é um indicativo de que ela sai da posição de assistida, de inferior, e começa a divulgar Jesus. Mesmo falando, olha, ele falou de mim, ele sabe de mim, ele me ajudou. Ela era um exemplo vivo do trabalho de Jesus. Essa outra mulher é diferente. Vamos imaginar Jesus lá conversando conosco, no pátio ali em torno do templo de Jerusalém, as pessoas imaginando como seria o reino dos céus, como seria bom viver nesse reino dos céus, como seria interessante viver nesse reino dos céus. E já estávamos todos nos sentindo meio volitando ali, né? Quase indo para lá. De repente a multidão abre um espaço, chega uma outra turba enfurecida, joga uma mulher aos pés de Jesus e a acusação. Mestre, essa mulher foi flagrada no ato mesmo do adultério. Manda Moisés que se lapidem as adúlteras, o que você nos diz? E quanta coisa nós vamos aprender com essa mulher. Gente, quanta coisa nós vamos aprender com essa mulher. Porque é muito interessante, Jesus vai nos ensinar, primeiro, a não agir por impulso. Porque nós, provavelmente, começamos a catar pedra no chão. Apedrejamento de mulher adúltera na época de Jesus devia ser o Domingão do Faustão dos tempos, daqueles tempos, né? A única diversão que devia ter numa tarde de domingo. Então nós começamos a catar pedra. Oba, mais um linchamento, Era comum. Jesus faz diferente. Jesus não se deixa levar pela fúria dos outros. Jesus não se deixa levar pela fofoca dos outros. Ele se abaixa e começa a escrever com o dedo na areia. Os judeus ficam bravos, se sentindo ignorados, interpelam de novo. Então, Jesus, o que nos dizes? Porque eles eram hipócritas. A lei de Moisés mandava lapidar o adúltero e a adúltera. Mas só tinha mulher ali. Cadê o homem que fez com ela, né, o delito do adultério? Não estava ali. Porque a sociedade macerava a mulher, mas fazia ou passava pano quente, né, para os homens. Então era muito interessante isso. Aí Jesus se ergue e nos desafia. Se sinta desafiado você também. Se você ouvisse Jesus dizendo isso, na hora que você está lá criticando alguém nas redes sociais, falando mal daquele seu vizinho, falando mal do companheiro do centro, falando mal do companheiro de outra religião, e aí Jesus diz assim, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra sobre ela. Será que você teria coragem de tirar pedra? Eu não teria. Só de passar minha vida atual em revista, eu não teria. Então imagina naquele tempo. As pessoas começaram a largar as pedras, começaram a deixar de lado e racharam fora. Primeiro os mais velhos, que foi mais fácil para eles reconhecerem as besteiras que tinham feito. Depois os mais novos, porque todos somos espíritos imortais, né? Ficou só Jesus, a mulher e João que faz o relato de novo, né? E aí Jesus vai até ela, a ergue e diz assim, mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor, ninguém. Também eu não te condeno. Ou seja, Jesus não absolve, mas também não condena. Ele deixa ela seguir vivendo, para que ela se reerga. Vai-te, não tornes a errar. Aí vem e termina aí o relato de João. Eu vou recorrer agora à dona Amélia Rodrigues, neste livro aqui, Pelos Caminhos de Jesus, e ela traz o que o Jorge Elarrat chama muito apropriadamente de Midrash. Uma história, com E,
que liga dois fatos históricos com H. É uma história que foi contada para tentar ligar essas ideias, justificar. E ela mostra exatamente, Dona Amélia Rodrigues, né, o dia seguinte, ou a tarde daquele dia. Ela vai procurar Jesus, ela tenta se justificar que o marido abandonou. Jesus fala que o marido era doente, que a sociedade era doente. Um dia ela estende a mão para ele e recomenda que ela vá viver longe. Longe de onde ela cometeu o delito, longe de onde ela faliu. Às vezes a gente precisa mudar de ares. E aí a gente aprende com ela. Ela vai, começa uma nova vida, se transforma, não volta aos vícios. Essa é a parte mais importante. Porque enquanto nós voltarmos aos nossos erros, voltarmos aos nossos vícios, nós vamos estar sujeitos a apedrejamentos. Mas passa o tempo, e aí a Amélia Rodrigues nos situa lá numa casa simples, que acolhia sofredores, em nome de Jesus, em que a senhora, que era dona, mostrava ter uma beleza antiga, aquela beleza, né, resquícios de uma beleza quando era mais jovem, mas ela era tão generosa, tão amorosa, acolhia os enfermos, e um dia a mão da caridade leva às suas portas um homem agonizante. Ela cuida dele, ela pensa suas feridas, ela vela ao lado da sua cama enquanto ele ardia em febre, e quando ele recupera a saúde um pouquinho e já pode conversar, ele pergunta o que acontecia ali. Por que as pessoas se reuniam no outro cômodo? Ela diz, para ouvir sobre Jesus. E o homem fala que conheceu Jesus, que não gostou dele, e ela se espanta, porque assim, normalmente os poderosos é que odiavam Jesus, os miseráveis, os sofredores, iam até ele como as falenas vão para a luz. E o que fez ele contigo? Ele salvou a minha mulher que tinha adulterado contra mim, não me deu uma palavra de consolação. Aí ela entendeu a conversa com Jesus 10 anos antes. Teu marido é uma criatura enferma, inserido numa sociedade enferma, não te pode estender mão amiga, como farás por ele se mudares o teu viver? E aí ela, para não envergonhá-lo, sem se revelar, porque provavelmente ela devia estar com os olhos tão comprometidos que não sabia reconhecê-la como antiga esposa, ela o aconchega e diz, não se preocupe, dorme enquanto eu velo. Hoje nós dois encontramos Jesus. Que criatura interessante. E não teríamos essa alma transformada, essa alma que se fez um verdadeiro lírio, né? Porque ela sai do lodaçal dela mesma e se transforma numa trabalhadora do Cristo, naquela casa, mantendo aquelas pessoas sofridas, ajudando aqueles enfermos. Se Jesus não tivesse estendido mãos para ela, se Jesus não tivesse tido contato com a sua vida, é muito interessante que nós façamos isso, que nós pensemos isso. O que nós vamos fazer depois da cura? O que nós vamos fazer depois de sermos assistidos pela nossa casa espírita, pelos nossos guias espirituais? Será que nós queremos a assistência para continuar errando? Ou queremos assistência para mudar de ares e fazer uma nova forma de viver para nós? Essa mulher memorável nos ensina. E lógico, daquelas que Jesus curou a alma, não há lírio mais reluzente, mais perfumado do que Maria de Magdala. Aquela mulher que era tão bela, que havia rompido com os costumes judaicos. Sim, e essa, vamos colocar assim, essa história, ou essa Midrash, está lá no capítulo 20, agora, do livro Boa Nova, aqui do Humberto de Campos, tá bom? E a gente começa a perceber o seguinte, essa mulher que era bela, que havia rompido com os costumes judaicos, que submetia a mulher, usava dos dons físicos para conseguir favores dos seus amantes, ela vivia infeliz, ela vivia perturbada, vivia obsidiada, porque é relatado assim, né? E ao contato com Jesus, ao contato com a mensagem de Jesus, ao reconhecer um amor tão puro, ela se permite resgatar. E quando vai conversar com Jesus na casa de Pedro, ouve dele a respeito da esperança, e ele pensa assim, não te conta, Maria, o que faz a primavera todos os anos ao pintar de flores as ruínas das cidades? As ruínas são as criaturas com as suas quedas, as flores são as esperanças em Deus. E aí ela começa a se sentir, de certa forma, pressionada, né, sentindo o fardo dos muitos erros. E quando Jesus faz uma referência à figura maternal, ao sacrifício das mães, ela se põe no chão a chorar e a bater no peito. Desgraçada de mim, Senhor, eu jamais poderei ser mãe. Jesus a ergue, olha nos seus olhos e diz, mas Maria, qual mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? A que se fez mãe do rebento da própria carne ou aquela que se é mãe dos filhos da dor? E aí Maria se transforma na mãe dos filhos da dor. Jesus confia tanto na sua capacidade de transformação, no seu sorrigimento, que ela foi o primeiro ser que Jesus escolheu para dar a notícia da imortalidade, para aparecer redivivo, para aparecer com o seu corpo espiritual se materializando.
Temporariamente, é verdade, mas ainda assim, Maria de Magdala é o arauto, ou a arauto da imortalidade para nós. É ela a primeira a ver Jesus redivivo. Isso só pode ser uma demonstração de confiança do Mestre. E ela então vai viver com os leprosos no Vale de Jerusalém, vai anunciar o Evangelho para eles, até que no momento da sua desencarnação, Jesus mesmo venha acolhê-la. Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, agora vem que eu te espero aqui. Que coisa mais linda! E essa mulher, essa aí, que teve a alma curada, também se tornou trabalhadora. É uma das poucas divulgadoras. Olha só que coisa interessante. Segundo o que Humberto de Campos nos diz aqui, pelo menos dentro do Vale dos Leprosos, ela era uma pregadora do Evangelho. Ela era uma divulgadora. E hoje nós temos tantas palestrantes maravilhosas, né? Tantas mulheres que sobem à tribuna e que nos encantam. E aí, mais uma vez, já que eu estou aproveitando esse estudo para homenagear a todas vocês, minhas queridas irmãs palestrantes espíritas. Um grande beijo, o nosso muito obrigado. E muito obrigado por me ensinarem tanto, como eu comecei aprendendo ainda lá jovenzinho com a querida Elizabeth Montenari, que na tribuna era um gigante, apesar de todas as limitações físicas que ela tinha e que arrastava desde os 2 anos de idade. Ela era um gigante na tribuna. E hoje no mundo espiritual deve continuar inspirando outras gigantes aí também a continuar essa tarefa. É muito lindo ver isso. É muito lindo saber disso. E Maria de Magdala pode ser representante para todos nós, de nos erguermos do lodo e nos colocarmos à luz, de nos fazermos verdadeiros lírios, o mais lindo lírio do Evangelho. Ainda assim começou paciente, ainda assim começou assistida. E aquelas que depois disso resolveram assim, agora eu vou trabalhar por Jesus, agora eu vou servir. E isso acontece nas várias instâncias. Lá no Evangelho de Lucas, ele só faz uma referência as várias mulheres que serviam a Jesus com seus bens, com seus pertences, com as suas casas, que hospedavam os discípulos, que davam lanche, alguma coisa assim, né? Poucos nomes são citados ali. Um deles é o de Maria de Magdala. E é interessante a gente perceber o seguinte, mas e outras que não estavam enfermas do corpo, que não tinham almas dilaceradas, mas eram mulheres já preparadas para acolher a mensagem de Jesus, para cultivar a mensagem de Jesus dentro dos seus lares, junto das suas famílias e, de certa maneira, permitir que ela fosse exportada para o mundo. Vou de novo trazer aqui apenas mais algumas, não muitas, porque senão a gente vai longe e vocês vão ficar sem paciência comigo. Mas tenham paciência comigo, estamos chegando no final do estudo. Mas aparece Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher rica, uma mulher abastada. E o que ela nos ensina? Nós aprendemos com Joana que riqueza não traz felicidade de verdade. Ela tinha uma vida abastada, mas era só quando ela estava próxima de Jesus, no contato com Jesus, que ela se sentia feliz e plena. Tanto, que muitas vezes ela tem a ideia assim, então eu tenho que largar esse compromisso aqui que está me fazendo infeliz, eu tenho que largar esse desafio familiar e vou andar com Jesus por aí, socorrendo os pobres, atendendo as pessoas, mesmo sem dinheiro. Mais uma vez eu vou recorrer ao Boa Nova, né? Ele ficou aqui, não foi à toa. E Humberto de Campos, no capítulo 15 do Boa Nova, traz a história, traz a Midrash, vamos dizer assim. Vamos aproveitar lá o que eu aprendi com Jorge Elahá para poder dar uma charlada aqui um pouco, né? A Midrash, a história que nos remete à história que aparece no Evangelho, muito curtinha. Joana, mulher de Cusa, aparece lá, que servia Jesus com seus pertences. Ela vai procurar Jesus. Nesse momento em que ela está desgastada, em que ela está infeliz em casa, em que o marido é grosseiro, é ríspido, é mulherengo, provavelmente, né? Em que os filhos parecem não compreendê-la, e ela diz assim, Senhor, eu vou largar tudo e vou seguir com você. Jesus, não. O teu primeiro compromisso é o lar. Ama o teu marido, educa-o a partir da tua própria educação. É mais ou menos essa orientação que ela recebe. E ela volta ao lar e desempenha o papel de educadora do lar, do marido e dos filhos. Tentando, pelo menos, né? Porque eram espíritos tão desnivelados, Joana tão elevada e o marido e os filhos tão atrasados, que, meu Deus, né? Não dá para conseguir tudo de uma vez. E aí, olha só que coisa interessante. Depois que Cusa desencarna, que ela fica viúva, que os filhos estão crescidos, ela finalmente se coloca a serviço de Jesus. A pregar, a fazer, né? A divulgar a mensagem, mas as perseguições aumentam, ela é presa junto com o filho e condenada, sentenciada à morte.
E Humberto de Campos relata que lá, atada ao poste, o filho do lado dela, já sofrido, torturado, tinham apanhado, claro, né? Que eles eram tão brutos, os soldados, aqueles adversários da luz, eram tão brutos. E aí passa um dos carrascos e propõe a ela: abjura, nega esse teu Cristo e você viverá. E o filho que já estava lá imaginando: mãe, abjura, abjura, não vê que nós nos perdemos, nós vamos morrer. E ela pensa: meu Deus, como deve ser doído uma mãe ouvir o filho: faz alguma coisa para me salvar. E ela entender que o que vai salvar de verdade é permanecer na fé. Aí ela rememora Maria de Nazaré, que também teve o seu filho roubado pela violência do mundo, e Jesus não tinha culpa alguma. E ela diz para o filho: cala-te, meu filho. Jesus era puro e pereceu por amor a nós. Vamos cumprir o nosso testemunho. E nisso passa um outro algoz e diz: então esse teu mestre só te ensina a morrer? E ela faz uma das frases mais lindas nesse capítulo 15 do Boa Nova: não me ensina apenas a morrer, mas também a vos amar. Gente, se eu fosse esse soldado, eu acho que eu estaria até hoje correndo atrás da Joana de Cusa para tentar me desculpar ou para agradecer pelo amor que ela tinha por mim. E muito provavelmente, a se confirmar que Joana de Ângeles, né, teve em Joana de Cusa uma das suas existências na Terra, provavelmente essas pessoas, esse soldado e outros, devem estar lá rondando a mansão do caminho, ou já passaram por lá algumas vezes. Mas é uma mulher grandiosa. Há outras duas irmãs que também fazem para nós, e para nós espíritas principalmente. Vocês repararam que eu não tirei o Livro dos Espíritos aqui em nenhum momento. É a mulher no Evangelho, mas a doutrina espírita é a nossa base. E aí há duas irmãs que nos ajudam a pensar de novo em termos doutrinários. Nós somos espíritas, somos seguidores da fé raciocinada, mas nós não podemos ser pedras de gelo, não podemos ser só raciocínio. E aí em Betânia havia duas irmãs, as duas irmãs de Lázaro, aquele mesmo ressuscitado, a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Que complementam, elas duas separadas, representam o que nós deveríamos viver juntos. A fé associada ao sentimento, associada à razão, para que nós não nos percamos pelo fanatismo da fé apenas com sentimento. E é interessante porque Marta e Maria de Betânia são essas duas mulheres que acolhiam Jesus, que hospedavam Jesus e os caravaneiros que iam com ele. E certa vez, essa famosa, né, nós sabemos, essa aí antigona, aparece tantas e tantas vezes, o pessoal sempre ironiza Marta e sempre fala que Maria escolheu a boa parte, achando que a atitude de Maria é que era certa, sempre. Mas conta lá o Evangelho, né, que Jesus foi se hospedar na casa delas, as pessoas estavam enchendo, e Marta percebeu que era hora de servir uma ceia e começou a preparar uma refeição. Tá, daqui a carregar pratos, a preparar o alimento, e Maria estava lá. Primeiro infringindo até uma regra, né, porque as mulheres não ficavam junto com os homens para aprender, mas a Maria estava lá, observando Jesus, embasbacada com aqueles ensinamentos todos. E Marta feita, pega daqui, pega de lá. Né? Muitas vezes nós fazemos isso, né? Em vez de nós prestarmos atenção no ensinamento positivo, a gente fica preocupado com o que vem depois, ou com o que a gente tem que fazer agora, e deixa passar o ensinamento positivo. E até a hora que Marta se aborrece, diz assim: Senhor, não se te dá que minha irmã fique aí parada te ouvindo enquanto eu estou aqui atarefada, fazendo tantas coisas? E a frase de Jesus fez com que muita gente se equivocasse a partir disso e achasse que Marta era menor do que Maria. Marta, Marta, estás afadigada por muitas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, aquela que dela não será tirada. Porque é verdade, né, gente? Todas as coisas materiais passam. Mas o ensinamento, mas os valores, os conteúdos da alma ficam. Isso ninguém tira de nós. Então nós temos que ter aqui uma ordem de prioridade. Tudo bem, as pessoas acham que Maria estava certinha, que Marta estava errada, mas eu queria resgatar Marta aqui. Para nós espíritas, ela é um senso prático, ela é um senso objetivo. Ela não espantou Jesus, ela estava servindo Jesus, do jeito que ela entendia que podia. Tá? Então, muitas vezes, a gente imagina assim: eu vou ficar só lá no centro, eu vou ficar só vendo live, eu vou ficar só assistindo palestra, e tudo vai se resolver. Não! A gente tem que aprender como Maria e trabalhar como Marta. Elas se complementam. A gente tem que aprender como Maria, assimilar os ensinamentos como Maria e colocar em prática como Marta. As duas são complemento uma da outra. Tanto que na ressurreição de Lázaro, agora é aquele momento, que eu já até falei em outras palestras,
Quando Lázaro morre, Jesus resolve ir de Jerusalém para Betânia para tentar atender às necessidades. Marta vai ao encontro dele primeiro e clama: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela fala isso num tom de raciocínio. Ela sabia, ela havia conjecturado, ela havia pensado. Né? E aí Jesus lhe dá verdadeiras lições. Lázaro vive. Ele diz: eu sei, ele vai vir ressuscitar no dia final lá. Não, e aí Jesus começa a ensinar a respeito da lei. E mais uma vez nós aprendemos que morte aparente é diferente de desencarnação, né, gente? Mas Jesus ainda assim ainda estava a caminho. Né? Marta vai ao encontro dele. Essa é uma outra coisa interessante. Muitas vezes nós ficamos tão afetos aos sentimentos, aquela coisa que ficamos esperando Jesus vir a nós. Marta tem uma atitude prática. Ela levanta da dor e vai ao encontro de Jesus. Ela procura Jesus com dor, mas ela procura Jesus com raciocínio. E recebe de consolação raciocínio. Jesus escolhe a medicação que nos dá. Para ela, que era uma pessoa mais prática, mais racional, Jesus escolhe com raciocínio. E aí, lógico, né? Ela vendo que talvez não fosse atendida, ou imaginando que só raciocínio não seria atendido, vai adiante, chama Maria, e Maria chega e fala a mesma frase: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que como ela fala? Atirada no chão e em prantos, mostrando um certo desequilíbrio emocional, né? Ao ponto de alguns relatarem que até Jesus se desequilibra perto dela, que Jesus se comove e chora. Tá? Mas Jesus dá a Maria aquilo que ela precisava. A Maria era a dor com sentimento. E Jesus a acolhe e lhe oferece consolação e sentimento, dosando para cada uma delas a medicação. Mas Jesus medica, Jesus trata essas duas almas. E aí ele traz Lázaro de volta à vida, porque para as irmãs isso era importante. Mas a gente começa a perceber assim, essa Marta aí, ela tem algo que para nós espíritas é importante. Ela pensa a fé. E mais, ela não fica só lá estacionada, aprendendo os valores da alma. Ela sai e vive os valores da alma. Ela vai ao encontro de Jesus em primeiro lugar. A razão muitas vezes nos leva ao encontro de Jesus antes mesmo da emoção, como Maria era representante da emoção. E a gente começa a perceber assim, que mulheres grandiosas. E lógico, não é? Não tem como falar da mulher no Evangelho sem falar da mulher e mãe por excelência, Maria de Nazaré. Desde a simplicidade e a humildade de dizer ao emissário: faça-se na serva a vontade do Senhor. A simplicidade e humildade de aprender se reconhecendo menor que o filho. Embora, aí vai o alerta aqui, né? Jesus não escolheria qualquer um para ser mãe biológica, para ser pai biológicos. Maria e José são os melhores que Jesus dispunha no seu tempo para acolhê-lo, para proteger a criança, para cuidar que ele não fosse perseguido antes do tempo. E eles fizeram isso tudo muito bem, tanto Maria quanto José. E ela vai aprendendo aos poucos, ela vai se colocando como aprendiz do filho, ela vai, né, como diz Lorena McKennett, se rejubilando ao ver os sucessos do seu filho, até o momento em que sua alma se rasga de dor, ao ver a incompreensão crucificar o seu filho amado. E ali da cruz ela pensava: como fizeram isso contigo, meu filho? Isso está no capítulo 30 aqui do Boa Nova, né? Como fizeram isso contigo? Por que não te compreenderam? E Jesus, ciente de que ela não poderia ficar naquele estado de penúria, de sofrimento, ele disse: mulher, por que choras? E ela clama: meu filho. Mãe, eis aí o teu filho, e aponta o olhar para João. Filho, eis aí a tua mãe, e liga João a Maria. E nesse ato liga Maria a todos nós. Todos nós podemos recorrer à Mãe Santíssima. A mãe de Jesus é a mãe de todos nós no Evangelho. Porque é um espírito superior, sim. E a partir dali, então, toda a sua jornada é de acolher, amar, divulgar a mensagem do Evangelho, as conversas carinhosas, individuais. Certa vez, um mendigo sofredor que tinha sido abandonado e traído pela família procura desesperado, pensando em pôr fim à vida. Ela põe a sua cabeça no seu colo, afaga os seus cabelos e diz: tem paciência, meu filho. Isso também passa. Só o amor com Jesus fica permanentemente. Não é lindo isso? E assim toda essa jornada em Éfeso, porque João foi buscar Maria, tirou Maria, né, de Jerusalém, tirou Maria ali de Nazaré, porque ela tinha sido abandonada pelos parentes, e foi cuidar dela, mas em Éfeso, onde ele havia sido transformado em divulgador da mensagem de Jesus. Éfeso já mais próxima da Grécia. E é interessante porque assim,
toda essa jornada, ela foi envelhecendo, foi atendendo. A sua casa foi apelidada de Casa da Santíssima, ou Casa da Mãe Santíssima, como Humberto de Campos nos fala. Até que em determinada noite um mendigo aparece, pede acolhida, ela o acolhe, conversam sobre Jesus, até que ela percebe que era ele, pelos estigmas, pelas marcas que ele deixou para que ela percebesse que era ele. E ele a abraça e diz: minha mãe, eu vim buscar-te, para que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E aí Maria entra em estado de desencarnação, né? Começa a se desprender do corpo físico e quando ela finalmente desencarna, havia toda uma corte de espíritos luminosos, gratos, que vinham acolhê-la. Ela tem desejo de conhecer, de voltar a rever a Galileia, rever Nazaré, rever Cafarnaum. E em determinado momento, antes que a caravana seguisse para as regiões mais elevadas, Maria pensa: mas os seguidores do meu filho estão sendo sacrificados em Roma. E ela tem desejo de ajudar. Atendendo a esse seu pedido mental, a caravana se dirige à cidade, a capital do mundo daquela época. Os calabouços lotados de criaturas frágeis, fracas, homens, mulheres, crianças, que seriam entregues às feras, às bestas, às flechas, às tochas. Todos tremendo de frio, com medo do que pudesse acontecer, e Maria pensa ali espiritualmente naquele ambiente fétido, poluído, mas que ela conseguia perfumar com a sua presença. Meu filho deu ao mundo a oração para que cada um de nós pudesse fazer contato com Deus. O que eu posso deixar de legado? E aí ela se lembra do que poderia fazer. Se aproxima de uma jovem médium, sim, de uma jovem médium, uma pequena adolescente, fraca, magra, tiritando de febre provavelmente, a envolve com sua energia amorosa e sussurra nos seus ouvidos: canta, minha filha, tenhamos esperanças com Jesus. E a jovem se ergue e começa a cantar dentro do calabouço. E os outros, tomados por aquela energia, cantam também e seguiam cantando para o sacrifício. Isso passou a ser um costume. Os cristãos passaram a ir para os postes do martírio, para as feras, cantando hosanas a Deus. E Humberto de Campos termina o livro Boa Nova, nos chamando a atenção de que onde quer que nós nos sirvamos da música, das canções, para nos aproximar de Jesus, nós fazemos uso do legado de Maria de Nazaré, a mais linda mulher que o Evangelho traz para nós. E que nós possamos, meus irmãos, e principalmente vocês, minhas queridas irmãs, acolher essa mensagem das mulheres do Evangelho e reproduzi-las dentro de nós, nos tempos que nós vivemos. Muita paz para vocês todos. Muito obrigado pela sua atenção.